Hoje é 16 de agosto de 2022, são 17 horas e há muito tempo eu ando cercando o Dr. Marcos da Costa para dar uma entrevista ou fazer uma live correspondente ao estado da advocacia aqui em São Paulo e no resto do Brasil, de um lado, e de como vai a nossa política da ordem dos advogados num aspecto externo, principalmente agora que nós temos uma presidente que é neta de Paulo Vanzolini. Neto de Paulo Vanzolini. Não é Paulo Vanzolini? Grande poeta. Eu o conheci. Pois é, Paulo Nós Vanzolini participávamos de um clube de poesias. Pois é. De noite eu rondo a cidade a te procurar sem te encontrar, não é? Eu falei isso outra vez para a nossa presidente, eu digo, não encontro você, não é? Seu avô com certeza viu você muito, mas eu gostaria de vê-la e não consigo, porque você é muito discreta, aquela coisa toda. Mas, de qualquer maneira, é importante essa conversa nossa, Marcos, porque nós nos conhecemos há muito tempo. Verdade. Não é? Se você me permite dizer, você hoje é aquilo que eu chamaria de um rapagão. Não é? Eu sempre chamo aquele que tem menos de 60 anos, para mim é um rapagão. Você é um rapagão, mas quando eu conheci você, você estava começando a sua carreira dentro da corporação, né? Verdade. Dentro da grande mãe, nossa grande mãe, a OAB. Campanha eleitoral de Rubens Aprobato Machado em 1997. Pois Ele tomou é. posse em 98, foi quando nós nos conhecemos. Pois é. Eu olhava para você magrinho, daquele jeito, eu dizia, esse menino vai longe, esse menino vai longe. E a grande qualidade que eu tenho é exatamente a de ser um sobrevivente, não é, Marcos? Porque eu estou com 86 para 87 anos jovem. e mantenho uma certa dose de lucidez, não é? E o velho lúcido é perigoso, não é? O velho lúcido é perigoso. E mantenho os afetos de quando era mais moço. Então, quando você acedeu em vir aqui para conversar comigo, hoje, dia 16, eu digo, eu vou pegar o Marcos de jeito para ele me dizer uma porção de coisa que só ele sabe porque ele está na vida agora com um amadurecimento pleno. E eu sou um velho que está ali sentadão, com as pernas meio difíceis de movimentar e preciso saber das coisas, porque eu ainda mantenho esse tipo de interesse nesse site que eu já faço há 10 anos, com um monte de problemas que a gente tem, mas eu faço. Então, quando o Marcos disse, não, Paulo Sérgio, eu vou aí, eu digo, você vem me ver com essa plenitude de força que você tem, você vem ver esse velho caquético aqui, eu vou até onde você está. Não, Paulo Sérgio, eu vou porque eu sou mais moço que você, etc. Eu tenho obrigação junto à vetustez. Então, o Marcos veio aqui hoje, dia 16, para conversar sobre, não as intimidades da corporação e nem as intimidades da política em geral, mas para conversar sobre a vida, né, Marcos? Que é muito importante, não é? Então, depois dessa apresentação meio drástica, não é? Eu diria, por que você aceitou vir aqui? É? Bom, primeiro, o carinho que eu tenho por você, Paulo. Você é uma das personalidades que tiveram uma influência muito grande na minha vida. Você teve uma influência muito grande na minha vida. Eu lembro bem, quando nós começamos a nossa amizade, nesse período entre 97 e 98, o elo em comum era o Rubens Aprobato Machado e a nossa OAB. Né? Você sempre foi um apaixonado pela ordem. Você sempre viveu intensamente a nossa entidade. Você é alguém que tem uma história de vida e uma história institucional maravilhosa, como poucos. Talvez a pessoa que eu conheça, que mais conheça a ordem, seja você. De tudo que você fez na ordem, com o Jornal do Advogado, com a questão das prerrogativas, você é a grande referência das prerrogativas.
E esse carinho, esse respeito que eu tenho por você, que nasceu naquele momento, só cresceu de lá para cá, faz com que em alguns momentos da minha vida eu estivesse ao seu lado, né? O Paulo, e eu vou te chamar de Paulo, por óbvio, nós somos amigos. Sim. O Paulo foi talvez a primeira pessoa que olhou para mim e disse: Marcos, você um dia vai ter algum futuro nessa entidade aqui, né? Você é uma pessoa dedicada, que Eu sou um descobridor de talentos. E aí, o Paulo sempre me acompanhou, nós sempre estivemos juntos, sempre com uma palavra de apoio, sempre muito generoso nas palavras que dirigiu a mim, sempre muito generoso. E hoje, que é dia 16 de agosto, hoje é um dia daqueles dias que são marcantes nas nossas vidas, né? O ciclo da OAB se encerrou, né? Eu, mais de 20 anos, servindo a ordem, todo mundo sabe, é um trabalho voluntário, né? Entro como presidente de uma comissão que na época ninguém entendia muito, que era a Comissão de Informática, e eu vi a modernidade inteira da ordem, desde a intranet, a internet. Foi eu que fiz o site, comandei o site, criei o departamento de informática. Aí passamos para o judiciário, discutimos a informatização do judiciário. Eu vejo isso desde os primeiros passos, né? Todos os problemas que nós prevíamos e que está acontecendo hoje. Já falamos disso há mais de 20 anos. E, Paulo, nesses momentos se encerra um ciclo e abre outro. Então, hoje, 16 de agosto, eu vim aqui, primeiro para lhe ver, saber se está bem. Segundo, para matar a saudade. E terceiro, para dizer que eu, mais uma vez, preciso do seu apoio e das suas luzes. Porque eu tomei uma decisão muito difícil. No Brasil, uma decisão muito difícil. Que é ser candidato a deputado federal. É o primeiro evento, a primeira manifestação que eu faço, Paulo, como candidato. Porque hoje começa a corrida eleitoral. Até ontem, 15 de agosto, era pré-candidatura, hoje é candidatura. É a primeira vez que eu falo do meu número de candidato vai ser 7.000, cabalístico, né? 7.000. E vim fazer isso à sua frente. Você, pelo que você representa, na minha vida, pelo que você representa na advocacia, e pelo ponto em comum, aquele ponto que nos uniu lá atrás, que hoje não está mais presente entre nós, nesse espaço físico, né? Está no plano espiritual, que é o Rubens Aprobato Machado, né? Então seriam as duas pessoas. Eu queria muito que o Rubens estivesse entre nós, para também ter essa conversa com ele, mas está aqui também dando as suas luzes. Eu sendo hoje, primeiro ato, primeira vez que eu falo como candidato a deputado federal, número 7.000. E falando isso a você, porque você é aquela pessoa que dá sorte à vida das outras, né? O Paulo é aquelas pessoas que... Tem gente, Paulo, que por maior que seja a luz que ela tem medo de que pessoas com luzes, ainda que menor que a dela, tem gente que tem medo de se aproximar, né? De que, de alguma forma, a luz do outro vai ofuscar a sua própria luz. E você é o contrário. Você é daquelas pessoas que faz com que as luzes das pessoas se ampliem, né? Pois sejam maiores. Pois é. Você sabe, você está dizendo essas coisas todas e eu estou me lembrando de um grande filósofo brasileiro, um grande filósofo brasileiro que se chama Chico Buarque. O Chico Buarque e o outro parceiro dele tem uma música que começa assim: procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem, não é? Então, eu tenho os meus pecados, sim. Todos temos. E esses pecados vão se avolumando à medida em que a gente vai ficando mais idoso, vão aumentando. Bom, significa que somos seres humanos, né? Eles vão se avolumando. Então, esses pecadilhos que eu tenho, eu carrego pela vida, e carrego pela vida com cuidado, procurando não os cometer, o que é difícil, porque nós não somos imaculados, mas eu tenho a qualidade de ser extremamente leal aos meus amigos. Somos dois. Porque amigo é uma coisa difícil de se guardar, qualquer coisa assim. A música popular brasileira responde a qualquer coisa. Então, eu digo, eu tenho uma característica que me
permite, quem sabe, ir mais longe do que outro entrevistador qualquer, porque tudo aquilo que eu queria, exceção feita ao fato de querer viver em paz agora com os meus amigos, tudo aquilo que eu queria ou veio ou não veio. Se veio, já veio. E se não veio, não é preciso vir mais. Então, eu posso conversar com você com muita tranquilidade. E pensando no seguinte, você é um líder entre os advogados paulistas com mais repercussão. Nós somos 400 mil inscritos aqui São Paulo. em São Paulo. E eu me lembro de Zé Roberto Batóquio. Zé Roberto Batóquio foi presidente da Ordem, presidente lá do Conselho Federal, eu estava lá dentro. E Batóquio, de repente, foi candidato. Ele foi candidato a deputado federal. Foi eleito. E foi eleito, e foi um belo deputado federal. Um grande deputado. Belo deputado federal. E à época, ele tinha, quem sabe, só uma outra colega nossa que ou era, ou foi também, deputada depois, ou concomitante ou posterior. Concomitante. Foi na mesma época. Na mesma época, que foi Zulaê Cobra. Eu falei na Zulaê hoje. A Zuzu Tempestade, a Zuzu é terrível, ainda hoje, ela deve estar cansadona. Mas ela é né? firme. A Zulaê está cansadona. Ela está em casa, eu pedi alguém para falar com ela, Zuzu, vai conversar comigo, eu venho aqui conversar com você. Não, pode ser, estou cansado desse negócio, aquela coisa toda. Conversa com meu filho, conversa com o Sergei tem aí umas Sergei e pretensões. Fabrício, dois grandes filhos. Não é? Mas comigo não. Mas então, nós tivemos na sessão de São Paulo, que eu me lembro, 2 colegas que foram deputados federais. Um, o Batóquio, e outra, a Zulaê, que desempenharam muito bem as funções e com um agradecimento muito grande para nós, porque você largar praticamente a carreira profissional para empreender um trabalho duro, difícil, como representante dos advogados na política externa, é uma decisão muito difícil. E eu convidei você para vir aqui, Marcos, porque eu soube que você é candidato a deputado. Paulo, a ordem, a advocacia, né? Quando a gente fala de advocacia, nós que vivemos, né, intensamente a OAB, a gente sempre lembra da ordem. A advocacia, na sua história, sempre teve grandes lideranças, né? Eu brinco que a OAB de São Paulo foi fundada em janeiro de 1932. Em outubro daquele ano não teve uma sessão de conselho, porque os nossos líderes estavam ou presos ou exilados, né? Por terem participado da Revolução de 1932. Lembro de alguns momentos importantes. Da redemocratização de 1982 para cá, para mim o melhor governador que teve, eu digo de 1982 para cá porque antes eu não tinha um senso político mais acurado, o melhor governador que teve, na minha opinião, foi o Franco Montoro. Foi. Franco Montoro foi quem criou, por exemplo, o Conselho da Condição Feminina, a Delegacia da Mulher, foi ele que criou o Conselho da Igualdade Racial, da Pessoa com Deficiência, primeira Secretaria de Meio Ambiente, Conselho do Verde, primeira Secretaria do Meio Ambiente. Serra do Mar nós temos hoje, graças a Franco Montoro, porque ele tinha a visão humanista, né? Ele não era um técnico, não era tecnológico, ele tinha uma visão humanista. E Franco Montoro, pouca gente sabe, começou a vida política como conselho da OAB, conselho de 52 e 53. Sim. Franco Montoro assinou para a advocacia, por exemplo, o primeiro convênio da assistência judiciária, que existe até hoje. A ordem atende com 50 mil advogados éticos, qualificados,
a ordem atende 1 milhão de pessoas carentes por ano. 1 milhão de pessoas carentes por ano no Estado. Quem assinou o primeiro convênio foi o Franco Montoro como governador. Antes do Franco Montoro, você vai lembrar, a advocacia criminal tinha a figura do dativo, o juiz nomeava, o advogado não podia recusar a nomeação. Só que uma coisa, para defender uma pessoa carente no processo crime, uma coisa é eu defender, ser nomeado uma vez por mês, 2 vezes por mês, outra coisa é começar a ser nomeado muitas vezes. Eu tenho meus compromissos profissionais no meu escritório, eu tenho que trabalhar também e receber honorários, né? E o advogado dativo não recebia. Quem foi o governador que criou a primeira vez e disse, não, o advogado tem direito a receber, o Estado vai pagar. E aí pedia para o juiz emitir uma certidão de que o advogado tinha trabalhado, mandava para o governo pagava. Quem foi o governador? Carvalho Pinto. Sim. Quem foi Carvalho Pinto, além de um grande advogado criminalista, era conselheiro da OAB. Se nós olharmos um tempo mais recente, nós tínhamos a Constituição de 88. Quem foi o presidente da Constituição de 88? Ulisses Guimarães. Advogado de São Paulo, advogado militante, meu professor de Direito Constitucional. O relator da Constituinte, Bernardo Cabral, querido amigo Bernardo Cabral, presidente da OABDF, presidente Sim. da OAB Nacional, relator da área da Justiça, Nelson Jobim. Quem é Nelson Jobim? Quem era Nelson Jobim? Nelson Jobim entrou para a política como presidente da subseção de Santa Maria. Pouca gente sabe disso, ele era dirigente de ordem. Meio ambiente, Fábio Feldman. Quem era Fábio Feldman? Fábio Feldman presidia a Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo. Michel Temer. Grandes lideranças, e mais do que lideranças, grandes protagonistas dos debates. Você lembrou da Zulaê? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, foram instituídos para a emenda 45. Quem foi relatora da emenda 45 na Câmara? A Zulaê. Se não fosse a Zulaê, provavelmente não existiria o CNJ. Porque as pressões corporativas da magistratura e do Ministério Público nós sabemos. Sim. Elas são muito intensas. Então, em algum momento, e me parece, a partir do Estatuto, que é de 94, novo Estatuto, que já não é mais novo, né? Sim. Em algum momento a advocacia se distanciou da política partidária. Independente do partido, se distanciou. A advocacia militante, os nossos representantes da advocacia, aqueles que efetivamente trabalharam nas nossas entidades, como é o caso da Zulaê. A Zulaê era conselheira da OAB de São Paulo. Sim. E o Batoque foi presidente da OAB de São Paulo Nacional. Eu acho que foi um erro. E eu disse isso para o Aprobato, quando o Aprobato deixou a presidência do Conselho Federal, e disse isso para o Dulso. Saiam para a política eleitoral. Porque, primeiro que para a defesa da classe. Nós precisamos de quem defende a classe no Congresso. Nós temos 400 mil advogados. E hoje em dia você tem debates no Congresso muito mais ligados à magistratura e ao Ministério Público do que à advocacia. É uma realidade. E depois por causa da cidadania, porque o advogado na sua formação humanista, ele olha para o processo social de uma forma diferente. E nós podemos dar uma grande contribuição para a cidadania. Com o afastamento dos nossos dirigentes, hoje nós temos basicamente o Rodrigo Pacheco, que preside o Senado. Rodrigo é na sua segunda eleição, a primeira ele foi ser deputado federal, no primeiro mandato presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Rodrigo, presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de Minas Gerais. E o Fábio Tradi, que era presidente da OAB do Mato Grosso do Sul, querido amigo Fábio Tradi, presidente da OAB do Mato Grosso do Sul. São os dois únicos representantes do Congresso Nacional, 2, para uma classe que tem 1.200.000 pessoas. Em São Paulo nenhum, 400 mil pessoas. Nós temos advogados que são congressistas, mas são advogados e que foram muito parceiros, nos ajudaram em muitos momentos. Mas são advogados que, por não serem oriundos, vamos dizer assim, da nossa classe, né, que tenham as bandeiras da nossa classe, eles vão para brigar por outras bandeiras, que nos ajudam quando nós pedimos. Normalmente bandeiras ideológicas, de direita, esquerda, não importa, bandeiras ideológicas. Ou no caso do saudoso, meu querido amigo, nós perdemos há 2 meses atrás, o Arnaldo Faria de Sá, que para todo
todo mundo conhecia como que advogados aposentados. A grande bandeira de vida dele eram os aposentados, que era muito importante a bandeira. Nos ajudou muito como advogado. Mas não era alguém que tenha nascido no nosso seio institucional corporativo. Ajudou muito. Os últimos foram a Azulay e o Batóquio, de São Paulo. Então, com isso, nós perdemos o protagonismo. O que acontece? Eu vou pegar um caso. Nós pensávamos na justiça, que é a nossa casa. A LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura, ela foi criada por causa de advogados. Fomos nós, advogados, que fomos brigar na época da ditadura por uma magistratura independente. Fomos nós, não foram os juízes, fomos nós. E conseguimos a aprovação na LOMAN, 79. 9 anos antes da Constituição de 88, que já faz esse ano em outubro, mês que vem, daqui 2 meses, faz 34 anos. Ninguém discute a LOMAN. Ah, mas a LOMAN tem na Constituição que a competência para o processo legislativo é do Supremo. Sim, mas faz 34 anos que o Supremo não manda e ninguém fala nada. Ninguém cobra o Supremo pela ausência. Nós vivemos um momento que precisa ser discutida a estrutura do Poder Judiciário para fortalecer o Judiciário. O Judiciário que é muito contestado pela sociedade. O Judiciário é a última trincheira de defesa da cidadania. A cidadania tem que ter no Judiciário a sua esperança, e hoje o Judiciário é altamente contestado. E se nós não discutirmos com transparência, com responsabilidade, nós vamos ver cada vez mais distante o poder judiciário da cidadania. Veja o que está acontecendo agora no pós-pandemia. Nós temos ainda juízes que não querem voltar para fora, querem ficar em casa fazendo home office. Outro dia eu vi uma manifestação brilhante da presidente do TST, eu não a conheço, não sei nem o nome dela, vi uma manifestação numa discussão do CNJ sobre home office, e ela dizendo, não é republicano. O juiz é uma autoridade, ele tem que estar presente na comarca, ele tem que estar no fórum, porque ali é o símbolo da pacificação dos litígios sociais. Onde já se viu o juiz em casa? Primeiro ato do presidente do Tribunal de Justiça foi falar que aumentou, primeiro ato, tomou posse, primeiro ato dele, aumentar o reembolso de plano de saúde, de saúde dos desembargadores juízes. O primeiro ato é simbólico, Paulo. Tem que ser um ato voltado ao jurisdicionado, à cidadania. Aí vamos pegar o Ministério Público. Vamos chegar na advocacia. Vamos pegar o Ministério Público. Constituição de 88 criou inquérito civil. 34 anos. Paulo, não tem lei até hoje regulando inquérito civil. Em 34 anos. O Ministério Público faz o que quer. Não tem lei, não tem parâmetro. Imagina inquérito penal sem lei. Inquérito penal, meia dúzia de artigos do Código de Processo Penal. Inquérito policial, perdão. Meia dúzia de artigos no Código de Processo Penal, né? Regulando, dando prazo, determinando que todas as provas têm que ser inseridas nos autos do inquérito policial. O inquérito policial está sob controle do judiciário, do juiz. Né? Se ele não cumpre o prazo, ele tem que pedir autorização para o juiz, informar porque que não cumpriu, para o juiz autorizar a prorrogação do prazo. Inquérito civil, não. O Ministério Público faz o que quer. Eu não estou atacando a figura dos promotores e dos procuradores. Eu tenho muitos amigos respeitáveis. Mas em termos de instituição, não pode ter uma instituição à margem da lei. O inquérito civil é um instrumento do exercício do poder e não tem lei regulando. E aí eu volto para a nossa classe. Pois é. Nossa classe, até hoje nós não temos eleição direta para o Conselho Federal, é uma vergonha. Nós que defendemos a eleição direta, nós não temos eleição direta para o Conselho Federal, uma vergonha. Então são temas que só o advogado militante, para pegar só a parte corporativa, só o advogado militante tem condições de enfrentar. Hoje em dia, estou com a tecnologia, os tribunais estão usando inteligência artificial. Não é mais o juiz que julga, Paulo. Nos tribunais é um sistema que vai analisar a sua peça, vai dizer se merece ser julgado. Um dia se viu uma coisa dessa. E não tem discussão no processo, discussão transparente no Congresso Nacional sobre o uso ou não da tecnologia. Eu sou contra usar a inteligência artificial. Que é isso? Nós estamos falando de relações sociais, relações humanas. Não vai ser o computador que vai resolver nossos problemas. Isso tudo
me causa profunda indignação de um advogado que já tem 35 anos, que conhece o balcão do lado de lá e conhece o judiciário como poucos do lado de dentro. E aí eu vejo, ou não vejo, eu vejo um vazio, eu vejo uma falta de debate, eu vejo um dia alguém fez a conta e descobriu que o CNJ tem mais juízes do que tem promotor e advogados. Então eles começaram a legislar no CNJ, para escapar do debate com a transparência, com a população, debate democrático, eles legislam no CNJ. Então, outro dia o CNJ autorizou o juiz a dar aula durante o expediente forense. Que é isso? É imoral. É imoral o juiz dar aula durante o expediente forense. Não tem outra expressão. O CNJ autorizou. Pois é. Então, ou a gente começa a enfrentar esses problemas do sistema de justiça para melhorar, para fortalecer o sistema de justiça, ou nós vamos continuar vivendo essa época de que a sociedade perde a credibilidade naquilo que deveria ser o último guardião, que é a justiça. Né? Pois é. Então, eu convidei você a vir aqui também por essa razão, porque nós, advogados, precisamos ter representantes, principalmente na Câmara Federal. Precisamos sim. Se nós temos 400 mil advogados, só no estado de São Paulo, 400 mil advogados, e nós temos quantos deputados? São 500, advogados? Não, tem muitos. Advogados militantes? Militantes, muito poucos. Pouquíssimos. Muito poucos. Vinculados e ligados à nossa instituição, a OAB. Aqui em São Paulo não tem nenhum. Desligados da instituição. Desligados. Insisto, que nos ajudam, eu não quero ser injusto, eu sempre procuro, nos ajudam. Mas uma coisa é você participar. Então, quando eu estava na presidência da ordem, vi um projeto de relevância, ligava para o deputado advogado e dizia: deputado, nos ajude, combate esse projeto ou abrace esse projeto. E ajudava. Mas há uma diferença fundamental entre participar e protagonizar. Protagonista. Quem que debate hoje? Quem são as lideranças que debatem o sistema de justiça dentro do Congresso? É juiz e promotor. Pois é. Então, a OAB precisa ter representantes dela na Câmara Federal para o encaminhamento das pretensões dos advogados. E não tem. Não tem nenhum. E não tem. Não é? Eu creio também, viu, Marcos, que essa sua decisão de se candidatar a deputado federal foi uma decisão difícil de ser tomada. Muito difícil, por alguns aspectos. Primeiro, para entrar na justiça, na política. No Brasil, a classe política é vista com muita ressalva. Né? Se falar político é bandido, político é ladrão, político não tem interesse público. Você mudar esse perfil, você defender as bandeiras que nós defendemos, que são bandeiras republicanas, né? São bandeiras de interesse público, a preocupação social, um país pobre, empobrecido, com uma justiça contestável do jeito que nós estamos. Não é fácil tomar essa decisão. Até relacionamento pessoal, relacionamento familiar, né? Você falar, eu vou entrar na política, não é fácil. E depois, porque esse enfrentamento de temas relevantes, né, para quem é advogado, também é uma coisa complicada. Eu fiz isso durante a minha vida inteira de ordem, mais de 20 anos eu fui contestador. Né? Basta ver a minha vida, basta ver hoje a internet facilita, os artigos, eu dizia, contestação Supremo, eu digo, os ministros Supremo, muitos têm um muito bom relacionamento, mas ninguém pode ser maior do que a cadeira que dá assento a eles. Nenhum ministro, por melhor que seja, é maior do que a cadeira de ministro. Tem que respeitar a cadeira de ministro. Então, são decisões difíceis, mas são decisões necessárias. Porque, Paulo, ou a opção era ficar em casa, ficar no meu escritório de advocacia, trabalhando, ganhando meu dinheirinho, né? Uma situação mais cômoda. Mas aí você olha para o lado e diz, não dá para suportar o que está acontecendo. Eu, durante 20 anos, procurei servir num espaço que foi aberto pelo Rubens Aprobato, que era o OAB. Né? Fechado aquele ciclo,
eu continuo entendendo que eu posso servir, que eu posso ajudar, e eu tenho vontade, eu tenho indignação, né? Que é a motivação maior das grandes causas, né? É a indignação. Eu ainda tenho muita indignação sobre o que está acontecendo e tenho muita força de vontade para tentar colaborar, tentar ajudar para mudar essa quadro. Pois então nós temos, em tese, nós temos 400 mil eleitores em São Paulo, não é? Para deputado federal. Advogados, mais estagiários, mais estudantes de direito. Nós estamos colocando um contingente de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. E teoricamente... Servidores do judiciário, 45 mil, juízes, promotores... Pois é, teoricamente nós temos uma possibilidade muitíssimo além do razoável para encaminhar um candidato nosso meritoriamente à Câmara Federal. E você é candidato. Você é candidato. E é um candidato com um passado muito importante na ordem. Eu disse uma vez à minha mulher, você tem uma grande competidora, Johnny, que é a Ordem dos Advogados, porque eu sou apaixonado por você e sou apaixonado também. Nós nos apaixonamos pela entidade. Pela OAB, não é? Pela OAB. Nós passamos uma parte grande da nossa vida lá dentro. Bom, a gente olha para trás, quantas coisas, quantas bandeiras nós defendemos, né? E que fez mudança, fez diferença na vida dos advogados e da sociedade, né? Porque a ordem tem esse lado social que é também muito importante, né? E às vezes temos acidentes de percurso. Você vai me perdoar eu penetrar nessa seara, mas hoje eu fiz uma crônica, independentemente de vinculação ideológica ou de tendência ou de simpatias ou antipatias, eu fiz uma crônica sobre a Simone Tebet e a Mara Gabrilli. Isso. As duas são candidatas à presidência da República, né? Duas moças, eu me permito dizer, eu estou acima de qualquer suspeita, porque aos 87 anos eu posso dizer, sem sombra de dúvida, se uma mulher é bonita ou não. As duas são muito bonitas. Muito bonitas, muito valorosas, muito inteligentes, preparadas. Inteligentes, preparadas, classicamente voltadas a isso. E a... Inclusive aquilo me serviu de estímulo, porque a Gabrilli, ela tem um problema físico em razão de um acidente que ela teve, não é, Marcos? Muito jovem. E que eu a vi uma vez indo para Brasília, ao meu lado, ela desceu num automóvel carregada, numa maca, toda cheia dos parangolés que eram necessários para que ela conseguisse entrar no avião, você posta na cadeira. E foi uma excelente deputada, a Mara Gabrilli, uma excelente deputada, com todas essas deficiências. Aí eu comecei a pensar, se essa moça, com esses problemas todos que ela tem, ela consegue dar uma entrada desse tipo para a população brasileira, para os colegas dela, etc, etc, etc. Por que eu, Paulo Sérgio, com os meus 86 anos, que estou razoavelmente rígido, eu não posso seguir o exemplo dessa menina, não é? Eu que tenho a movimentação plena, etc, etc, etc. E isso me lembrou, você vai me perdoar eu entrar nesse... Imagina. Eu vou entrar num terreno que não é muito simpático, porque traz um retrato de sofrimento, mas eu vou ter que entrar, viu, Marcos? Você vai me perdoar. Eu tive um acidente de percurso num automóvel há uns anos atrás, que eu fiquei meio arrebentado durante um mês. E consegui sair de lá razoavelmente lépido. E esse acidente de automóvel que eu tive, eu estava saindo de um restaurante, estava numa boa, sabe? Estava numa boa, estava esperto, alegre, estava divertido, etc. Me arrebentei. Mas,
Se eu tivesse me arrebentado em benefício da minha família, ou em benefício da minha corporação, ou em benefício da minha destinação profissional ideológica, eu ficaria menos triste. E você vai me perdoar, porque eu me lembro de que uma vez você foi nos representar, eu estava no Conselho da Ordem desse dia, você foi nos representar num congresso, numa atividade profissional designado por nós, e você teve um acidente muito sério, saindo de lá, saindo do seu trabalho. E passou uns bons tempos meio claudicante, não, Marcos? É verdade. Aqui entre nós. Lógico. É verdade. Aquele acidente que me traz tristeza profunda. Foi acidente no trabalho. Eu tinha, foi assim, era um sábado. O presidente da ordem estava no exercício da presidência da ordem. O presidente tem um motorista, porque viaja muito e preservação física, cansaço, né? Então tem um profissional que dirige pra gente. Mas no final de semana eu sempre dispensava o motorista porque eu entendia que ele tinha que ficar com a família, né? Ele precisava descansar e ficar com a família. Então eu dispensei o motorista e ia dirigindo com um amigo irmão com quem eu me encontrava de segunda a domingo, que era o tesoureiro da ordem, Carlos Mateucci. O Carlos, como tesoureiro, é uma pessoa de confiança, né? E era meu vizinho, nós morávamos muito próximos. Então, o Carlos palmeirense, eu São Paulino, nós nos encontramos sábado e domingo para ser o jogo do Palmeiras e o jogo do São Paulo. Então a gente se via de segunda a domingo. E ele estava dirigindo. Infelizmente, nós tivemos um acidente do carro e ele acabou falecendo. Desse acidente, eu fiquei internado 53 dias e acabei sofrendo uma amputação embaixo do joelho da minha perna. Você perdeu um pedaço da perna? Eu perdi embaixo da perna, abaixo do joelho, e uso prótese. Mas a dor minha não é por causa da prótese, nem por causa da perna. Até porque, Paulo, eu descobri depois que o que aconteceu? Num acidente, eu tive fratura exposta na perna e demorou 40 minutos para o socorro me tirar do carro. E aí eu peguei uma bactéria que estava no cimento, no chão, cimento não, no asfalto, né? E essa bactéria que corroeu minha perna, ele me levou a perder a perna. Uma bactéria muito hostil, e em 50 dias eu tive que cortar a perna para não perder o risco de perder acima do joelho. Mas quando eu soube que a demora se deu, porque eles estavam tentando recuperar o Mateucci estava numa condição muito pior que a minha, tanto que ele faleceu no carro. Eu digo, Paulo, assim, não é assim, é de coração mesmo. Eu digo, se levasse as duas pernas para o Mateucci estar conosco, eu daria com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Então, para mim, eu olhava, eu pensava comigo, né? Mateucci, casado, no mesmo período que eu sou casado com a Estela. Mateucci com 2 filhos, como eu com 2 filhos. Aí eu olho para a esposa do Mateucci, viúva, os filhos sem o pai. Minha esposa, nós, enfim, convivemos, e meus filhos com o pai. Eu vou reclamar do que da minha vida, né? Eu não tenho nada a reclamar. Eu acho que a perda do Mateucci foi tão, como eu disse, tão intensa para mim, causou uma dor tão profunda, que a perda da perna foi leve para mim, né? Foi um preço que eu paguei, pequeno, para tentar resgatar a vida do meu amigo, que infelizmente, apesar desse preço, não foi possível. Pois é, resgatar. Sabe por que eu estou dizendo isso aí? Você me desculpa entrar imagine, Paulo, nessa fase ou nesse pedaço, porque outro dia eu disse, eu estou muito aborrecido com o meu corpo, porque eu chamo o meu corpo, eu divido a minha personalidade entre aquilo que está aqui e aquilo que está aqui. Eu digo, isso aqui não presta mais, isso aqui não é o que eu quero outro corpo para mim, não é? Porque o corpo da gente é um negócio importante, né, Marcos? Às vezes você divide a sua vida também, né? Você é isso e é mais aquilo. Mas então, eu estava pensando nisso tudo aí e curiosamente, me veio à cabeça o Paul McCartney. É um dos Beatles, não é?
A mulher dele, a Linda, né? Isso. Linda McCartney. Ela perdeu uma perna. Ela perdeu uma perna. Ela perdeu uma perna e ajeitou aqueles negócios de perna, etc., de prótese e tal e coisa, e estava na vida. Toca, a vida segue. Com a perna dela. Vida que segue. Mecânica, da melhor forma possível, etc. E alguém uma vez reclamou, disse, você está com essa perna aí e tal e coisa, e você não merece essa coisa aí, porque você precisa trabalhar mais, porque essa perna aí, não sei o quê. Quais são as suas qualificações? Aí ela cantou uma música bonita, porque ela cantava muitíssimo bem. Bom, isto é a música que eu sei cantar. Agora, a minha outra qualificação é essa. Desabotou a perna, jogou em cima da mesa. Isto aqui é o meu cacife. É? É o meu atributo. Toda vez que vocês acharem que o meu sacrifício foi pouco, eu tiro a perna, jogo em cima da mesa e digo, já está bosta, viu? O que é? Então, você me permite... Não, mas, você Paulo, esse é um outro tema importante, né? Porque eu sempre falo isso. Todos nós temos e teremos deficiência. A deficiência é uma coisa natural da vida. Sim, faz parte. É uma coisa natural da vida. Às vezes ela se antecipa, né? Por um acidente, por uma bactéria, por um vírus, né? Eu conheci o Pedro Pimenta, um amigo hoje meu, jovem de tudo, mês passado casou em Paris. Ele com 18 anos teve meningite, perdeu os 2 braços e as 2 pernas. Perdeu os 2 braços e as 2 pernas. E vive com total autonomia. Foi lá, casou em Paris, viajou para os Estados Unidos, foi colocar prótese nos 4 membros dos Estados Unidos, virou um grande palestrante, viajou quase todos os estados americanos dando palestra, de incentivo, de inspiração. Voltou para o Brasil para abrir uma clínica de recuperação de pessoa com deficiência. E talvez se ele não tivesse sofrido o problema que ele sofreu da meningite, talvez ele não tivesse virado o exemplo que ele virou e o palestrante que ele é hoje. Eu tenho um outro amigo, que é o Paulo de Almeida, que trabalhava num almoxarifado de uma empresa, e nunca tinha saído de São Paulo, nunca tinha praticado esporte. Ele sofreu a perda da perna, caiu o armário na perna dele e perdeu a perna, no mesmo espaço meu, uma amputação abaixo do joelho também, transtibial. E ele, depois de perder a perna, ele virou ele chama ultramaratonista. Ele corre 90 quilômetros. Nossa Senhora. 90 quilômetros. Com uma perna com prótese, outra boa. 90 quilômetros. Conhece mais de 60 países. Nunca tinha saído de São Paulo. Então, a gente enfrenta essas dificuldades na vida e... Faz parte. Uma dificuldade, às vezes, é um emprego que se perde, às vezes é um ente querido que se perde, às vezes, como eu, um acidente. E aí nós temos 2 opções. Ou a gente sucumbe àquilo e... Eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei, Paulo. Esse processo da vida, esses enfrentamentos que a gente faz, ele tem um poder de nos fortalecer, e eu acho que eu saí muito mais fortalecido. Sim. Eu me considero um homem mais completo hoje, apesar da ausência do membro, eu me considero um homem muito mais completo hoje, muito mais preparado, muito mais forte do que era há 7 anos atrás do último acidente. Eu venho de uma família muito pobre, você sabe disso. Eu sou o único formado, o único da minha casa que tem diploma universitário, né? Meus pais não têm, meus irmãos não têm. E meu irmão mais velho, caminhoneiro, caçamba, acordava 4 horas da manhã para dirigir caçamba e fazia isso, e com isso ele casou, alimentava sua família, seus 2 filhos, a sua esposa, e um dia roubaram o caminhão dele. Roubaram o caminhão dele, a caçamba, e aquilo tirou o chão da vida dele. Tirou o chão. Foi para a bebida, brigou com a mulher, saiu de casa, abandonou os filhos. O cara que era extremamente trabalhador, meu irmão sempre foi muito trabalhador, 4 horas da manhã para a rua. E foi ser morador de rua, 20 anos. Nesse período, muitas vezes a gente conseguia trazê-lo de volta, ia morar na casa dos meus pais, a gente pagava curso, tentava recuperá-lo, e ele se esforçava tentando recuperar, e aí caia no vício. Eu lembro, paguei um curso para ele para dirigir caminhão, dirigir ônibus.
estava dirigindo um ônibus, um dia ele apareceu na porta da casa da minha mãe com um ônibus, estava bêbado. Minha mãe tirou ele, parou o ônibus, tirou ele dentro do ônibus, falou, você não vai conseguir dirigir porque você vai matar alguém com esse ônibus. Tirou. E foi essa vida de sacrifício durante 20 anos. Né? Hora estava bem, vinha para casa, hora sucumbiu outra vez a bebida, morador de rua, em condição de rua. E ele faleceu em novembro do ano passado, Paulo. Faleceu, um ano mais velho que ele, faleceu em novembro do ano passado. Quando ele faleceu, ele estava morando no abrigo. Né? Ele me ligou numa sexta-feira, foi o momento que ele estava bem, novembro do ano passado. Ele disse, Marcos, estou ligando para agradecer porque você foi uma pessoa que me sempre acreditou numa segunda chance na minha vida. Né? E te agradecer porque você sempre procura dar uma segunda chance. E aí, na sequência, ele ligou para minha irmã, que é mais nova, Viviane, e disse para a Viviane, eu vou me entregar, eu não aguento mais essa vida. Isso na sexta-feira à noite, no sábado à noite ele morreu. E aí, cuidando do corpo dele, enquanto chegava a perícia e tal, a moça do abrigo falou para Marcos, tem a mochila que ele usava nas costas quando ia para a rua, que é a mochila dele, eu disse, olha, se tem roupa, deixa para os moradores. Eu falei, não, mas deixa eu trazer, ele trouxe, tinha um negócio dentro da mochila, que ele carregou 20 anos. Sabe o que era, Paulo? Era a cópia do processo do caminhão. Ele caminhou 20 anos com cópia do processo do caminhão, na mochila dele. Por isso que eu falo que a justiça é algo tão importante, né? Que o pior sentimento que alguém pode ter é injustiça. Ele teve a dificuldade dele e a dificuldade foi maior do que as forças que ele tinha e ele sucumbiu por causa disso, né? E a vida nos causa essa surpresa. Então a gente tem duas opções, né? Fortalecer ou sucumbir. Eu, graças a Deus, tive muitos exemplos de pessoas que se fortaleceram. Blas Grael, velejista, foi ser campeão mundial depois do acidente que a lancha, ele tinha um veleiro, tinha uma lancha, um cara bêbado atropelou a lancha, o veleiro dele. Ele perdeu a perna no veleiro, caiu no mar sem perna. Teve que nadar para sobreviver. E foi ser campeão mundial de vela depois da perna. Pois então, eu acho essas peculiaridades, viu, Marcos? Essas particularidades da vida da gente são, para mim, uma espécie de tatuagem. É verdade. Não é? Você é tatuado. E quando você é tatuado enquanto está a cumprir uma obrigação, a tatuagem tem um valor muito maior, não é? É muito maior o valor que ela tem, porque ela não sai mais do seu corpo e ela instiga você a ir adiante, né? É verdade. Então, o que essa menina fez, eu achei incrivelmente positivo, porque ela pegou aquela pedra, bateu em cima da mesa e disse, escuta aqui, e o que eu faço com isso? Né? Eu fico até emocionado com essa característica. E aí é um outro problema no Congresso Nacional que nós não temos representação. Porque outro dia eu estava no evento falando da abolição da escravatura, 130 anos, e chamaram 13 pessoas para falar um minuto no memorial. 13 pessoas, muito importantes. Eu era o menos importante lá, mas eu fui chamado uma das 13. E quando eu subi, no palco, eles tinham feito show, não sei o que, então chamaram essas 13 pessoas, eu subi e digo, olha, e cada um tinha um minuto para falar sobre liberdade, né? E eu digo, olha, eu sou branco, branquelo, né? Eu sou branquelo. O racismo é algo que eu combato com todas as forças da minha vida, tenho empatia pelo negro, pela negra, pelo preto, pela preta, pelo mulato, pela dor que ele sofre, mas eu não sofro de racismo. Então a dor de alma, eu não tenho... É difícil você ter ideia da dimensão da dor da alma, né? É difícil. Nós não somos negros, né? O que representa alguém sofrer um ato de racismo, né? E disse isso no palco, e disse, olha, eu fiquei uma hora aqui, enquanto estava tendo shows belíssimos, eu não prestei atenção no show, sabe por quê? Porque eu fiquei uma hora tentando descobrir como é que eu ia fazer para subir ao palco, porque fizeram o memorial esquecendo de colocar a rampa de acesso.
esquecendo de colocar algo para colocar a mão para poder subir as escadas. E eu, quando fui subir, tive que pedir para uma pessoa ao lado, que eu não conhecia, pedir a gentileza dele subir comigo a escada para eu me apoiar nele. Então, tem dores de alma que só quem sofre, sabe, né? E a pessoa com deficiência é isso. Eu atuei muito com a causa da pessoa com deficiência como advogado. Eu advogo para muitas entidades de graça, sou conselheiro de entidades. Mas enquanto eu não tinha a dor de alma, né, de perder a perna, eu não sabia a dimensão. E aí falta também essa representação no Congresso, porque hoje na Câmara Federal só tem um deputado com deficiência, que é um deputado, aliás, é muito bom, deficiente visual, do Espírito Santo, e dizem que ele não vai sair candidato. Que vai sair candidato a governador do Espírito Santo, não tenho segurança. E a Mara, que está no Senado, na Câmara não tem mais ninguém. Então, poder fazer essa representação também, e qual que é a diferença? É questão de prioridade, não é que os congressistas não tenham preocupação com a pessoa com deficiência, mas quando tem esse tema e tem o outro que é mais urgente, porque a base dele cobra uma solução urgente, ele vai dar resposta para a base. Eu fui outro dia, poucas semanas atrás no Congresso, brigar por uma lei que regulamenta a profissão de protesista, daquele que faz a prótese, porque enquanto na Europa e nos Estados Unidos precisa de um curso de 4 anos, porque a pessoa não é só a parte mecânica, ela tem que conhecer a anatomia, porque ela está substituindo um membro natural por um membro artificial. Um membro artificial, por exemplo, não pode fazer com que a pessoa ande torta e vai ter problema na coluna 5 anos depois. Sim. Então eu fui lá porque tem desde 2005 um projeto não é aprovado no Congresso. Não é que as pessoas não se preocupam, mas é porque entre as prioridades ela sucumbe a outras pressões. Se não tiver quem represente, esses temas vão ficando para o segundo plano. Não andam. Então também tem isso. Uma das coisas que me estimulou a ser candidato é a representação da pessoa com deficiência. Pois é preciso. É necessário. Eu não sei como a ordem cuida desses aspectos, não. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que é cômico, viu? Comigo é cômico o que aconteceu. Eu fui fazer uma palestra a convite numa tenda de Umbanda. Porque a gente se mete numas expedições muito esquisitas, né, Marcos? Você é convidado como representante da ordem. Era uma tenda de Umbanda com 500 filhos de santo. E eu fui na palestra e os caras começaram a cantar aquelas modinhas da Umbanda, né? E eu sou muito sugestionável, né? Então eu fiquei meio sugestionado também. Eu estava falando e meio esquisito aquele negócio e tal e coisa, e trouxeram uma bebida para mim, eu tomei. E aquele negócio foi um acidente. Eu estava a serviço da ordem, entende? E tive um problema muito complicado, porque aquela bebida que me deram era um negócio de mandar para o hospital, tá certo? E eu não acabei. Eram 250 filhos de santo homens e 250 mulheres, aquela coisa toda, né? E eu, bufe, passei mal, tive que ir para o hospital, aquela coisa toda. E uns 3, 4 dias depois, eu voltei mais ou menos inteiro, mas eu estava estourado, e paguei o hospital, tive que paguei o hospital. O hospital custou caro, porque tinha que fazer aqueles exames de... Sim. Aí eu cheguei lá e disse, olha, eu gastei esse negócio aqui, né? E o presidente, eu não lembro o que era, você, pô, Paulo Sérgio, mas também, como é que nós vamos pagar para você o seu acidente de percurso aí? Você estava numa tenda de Umbanda? Não, eu não estava numa tenda. Eu fui representar a ordem num expediente muito sério. Eu não sabia que tinha aquelas coisas, mas eu fui, vocês me convidaram, está aqui. Então eu não vou pagar esse troço aqui, não.
E era caro, sabe? E não me pagaram, a ordem não me pagou. A ordem não pagou meu acidente de percurso, né? Então, eu tenho certeza absoluta de que quando nós estivermos a serviço da grande mãe, da nossa avoenga, não é? Da nossa avó, se você tiver a serviço da ordem e tiver um acidente de percurso, a nossa grande mãe, ela tem que dar para nós o que não existe em matéria de socorro. É um exemplo, aceitável. Eu, quando sofri acidente, minha esposa que estava cuidando da parte financeira, indo atrás do convênio, eu não tinha cabeça para ir atrás da documentação. Minha esposa opera daqui, eu sofri 14 cirurgias, num período de 57 dias. Cirurgias pesadas, com anestesia geral e tal, né? Tratamento, remédio, médico, não sei o que e tal. Quando eu saio da ordem, tempo depois, o tesoureiro da época, que era o Zé Maria Dias Neto, um cara corretíssimo, comenta comigo, mas meses depois, que teve uma cirurgia, que foi exatamente a cirurgia de amputação, porque veio um médico de fora para amputar, não era o médico da equipe, e que então a ordem tinha pago a minha cirurgia. E comentou, sem querer. Comentaram, pô, deu tudo certo, tal, a única cirurgia a gente conseguiu. Falei, como é que é, pô? Como é que é, Zé? Falei, nós pagamos, tal, tem uma reunião na diretoria, eu digo. No dia seguinte eu cheguei na ordem e falei assim, faz a conta aí de toda a relação. Peguei e fiz um depósito, devolvi o dinheiro para a ordem. Eu acho que do ponto de vista legal, era correto a ordem ter pago. Mas do ponto de vista de quem teve tanto tempo dedicado à ordem, né? Tanto tempo dedicado à ordem, e tratava aquela entidade com tanto, na condição de presidente, para mim a condição de presidente, tudo, eu não quis que as coisas caminhassem dessa forma. Então eu restituí a ordem, fui lá e depositei na conta. Nem falei, estava lá o dinheiro na conta. Faço todo o cálculo, tudo que foi gasto nessa cirurgia, de todas as outras o convênio tinha pago, a única cirurgia que o convênio não pagou foi essa, porque veio o médico de fora. Eu faço toda a conta, daí reembolsei a ordem e está 0 a 0 para que eu achei, na minha consciência, de que talvez um dia que negou para o Paulo, eu como presidente não podia ter esse direito. Se for negado para o Paulo, eu como presidente não podia ter esse direito, né? Ou pagasse para o Paulo, para o José, para a Maria, para todos os outros que um dia sofreram algum tipo de prejuízo por estar servindo a ordem, né? Ou pagasse para todos, ou não pagaria para ninguém. Como tinha sido negado outros antes, digo, não vou eu ser a exceção só porque eu estava num cargo diferente do Paulo no momento que ele sofreu o acidente, né? Você não estava na presidência, eu estava. Não é porque eu sou presidente que eu vou ter mais direito que você. Então eu preferi reembolsar a ordem e... Pois é, mas está errado. Mas tá errado. Sim, mas, tá errado. Mas eu acho que se a ordem tivesse reembolsado o Paulo, a Maria e o José, é uma coisa. Mas como a ordem não tinha reembolsado o Paulo, nem a Maria, nem o José, não era eu, por ser presidente, que ia ter o reembolso. Então eu preferi... eu não sabia que tinha sido pago, porque eu não tinha cabeça para ficar discutindo a parte financeira das cirurgias. Minha mulher estava cuidando disso. E nem sei se aliás, eu nem sei se minha esposa soube um dia, porque quando tinha, talvez ela tenha comentado, talvez na CAASP, que era quem cuidava do seguro, ela pode ter ligado na CAASP pedindo, olha CAASP, não estão querendo reembolsar, por favor ajude e tal, como os advogados fazem, né? Talvez ela tenha feito isso. E aí descobriu-se que naquela cirurgia não iam pagar e de repente tomaram a decisão, que eu não acho que é incorreta, não acho que é incorreta, ele efetuou o pagamento. Mas quando eu soube que aquilo tinha acontecido, eu digo, não, eu prefiro reembolsar, mas porque se não pagam para todos, não tem Você vê, é um exemplo que eu dei que é cômico, né? É cômico. Sim, não, mas eu acho que era justo a ordem ter pago. Mas eu digo, vocês têm que pagar. Mas se a ordem não pagou para você, se a ordem não pagou para você, não era justo não pagar para mim também. Não, mas... Não era justo ao contrário, perdão. Se a ordem não pagou para você, não era justo a ordem pagar para mim.
Sim, Ou paga para todos. mas tem que ser. Yeah. Mas tem que ser, Mas não não podia é? começar por mim, né, Paulo? Eu estava na condição de presidente, não podia começar por mim, né? Pois é, não, era não, justo não, começar por mim. mas é risível, mas é muito razoável. Porque tem que haver um comprometimento jurídico legal. É verdade. Se Tem que ter quando. um amparo. Assim Mas aí o for- amparo tem que ser para todos. Através de lei. É. Não, tem que Não, pagar. mas não pode, tem que ser para todos, não pode ser para. É o que eu quero dizer, não podia ser para mim, uma exceção para mim, porque eu estava na presidência. Eu nunca achei que servir a ordem na presidência representava um sacrifício maior do que aquele que serve numa comissão, do que aquele que serve numa outra Pois é, diretoria. mas tem que ser para Eu acho todos. que é isso. Tem que ser para todos. Isso aí é um exemplo até pictórico, não Mas é importante. da importância de nós termos um representante no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, porque, pô, eu sei que o meu caso foi um caso diferente, né? Porque eu estava lá numa tenda de Umbanda, mas eu estava trabalhando para a ordem. estava. Eu estava trabalhando para a ordem. Lógico que tá. Estava expondo a minha vida e um risco que era um risco muito sério, né? E até hoje Paulo eu Sérgio- brinco de vez em quando com esse troço, não pode, né? Um dia eu propus ao Paulo Sérgio, não é hoje o momento, até porque deve estar acabando o horário nosso, da gente fazer uma crônicas dos bastidores da OAB. Pois Tem é. coisa para contar, né? Puxa, nossa Pitorescas, senhora, coisas eu lá, pitorescas. e os gajos... E me deram um troço que Coisas era um negócio divertidas, perigosíssimo. coisas divertidas, coisas. A entidade nos proporciona conhecer muita gente, nos coloca em situações pitorescas que talvez, se não tivéssemos lá... não- Pois então, Marcos, então nós temos que terminar essa crônica, porque temos os limites pictóricos e mecânicos aqui, mas eu devo dizer a você que eu vou votar em você aberto, Obrigado, querido. Muita honra. tá bom? Muita honra mesmo. Você sabe que eu tenho... A sua amizade para mim já é Pois uma é, razão de muita honra. esse caso aí da Gabrilli, eu digo, a Minha briga amiga. não é entre o Lula e o Bolsonaro, é que tem que haver a possibilidade de entrar um terceiro para poder disputar, É uma opção, né? A democracia funciona assim, né? tá certo? As opções. E eu gostei muito da menina, eu disse, que menina, que... Eu sou amigo teu, sou amigo pessoal da Mara, acompanho a Mara há muitos anos. Né? O acidente os aproximou ainda mais, né? Porque a identidade, Sim, claro. a dificuldade era aquele aponto também, né? E a Mara tem sido uma grande parlamentar. É um exemplo para todos nós. Pois é, então tá bom. Então vamos nos despedir, não é? Eu acabei de conversar gostoso, não, Marcos, porque a gente pega aspectos dramáticos e consegue conversar sobre os aspectos dramáticos com a leveza que é indispensável, que a gente consiga colocar as nossas coisas, tá bom? E isso aqui é um site humilde, tem aí seus 5.000, 6.000 inscritos, mas eu às vezes acho que quem vem aqui é muito importante. E quando vocês vêm, vocês dão mais importância e mais credibilidade. O Paulo me lembra com essa frase, e só para encerrar, a história do Papa, né? Que foi sair do Vaticano, estava no carro e tal, e ele vira para o motorista assim, diz assim, faz tanto tempo que eu não dirijo, eu gosto tanto de dirigir, faz o seguinte, encosta o carro, deixa eu pegar o volante um pouquinho, eu vou andar. O motorista falou, mas Papa, isso é um absurdo, né? Isso é o Papa, eu estou aqui para lhe servir. Ele diz, não, mas meu filho, é para matar à vontade, me deixa. Então. E o motorista monta a contragosto, sai, senta no banco de trás, o Papa pega o volante todo contente, né? Dirigindo, de repente ele olha e está faltando gasolina. Aí ele para no posto para encher o tanque, e o frentista foi lá encher o tanque, e quando estava enchendo o tanque, vai para dentro assim, chama o dono do posto, diz, chefe, vem cá, vem ver, tem um cara muito importante lá, vem ver, e o dono do posto sai. O que aconteceu, Pedro? O que tem de importante? Ah, não, tem um cara muito importante. Quem é, Pedro? Falou, chefe, eu não sei quem é, mas o cara é tão importante que o motorista dele é o Papa. Então, quando o Paulo fala assim, as pessoas importantes vêm aqui, me lembra um pouquinho essa história, porque ele fala assim, o Papa é ele, não sou eu, né? O importante é o Paulo. É verdade. E lá na Vevá, o navio segue o seu rumo.